Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos a cada dia meditarmos a palavra do Senhor. Nesta terça-feira da sexta semana da Páscoa, dia 12 de maio de 2026, meditemos o Evangelho de João, capítulo 16, do 5 ao 11. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o defensor enviado por Jesus nos conduz à verdade. O Evangelho começa notando a tristeza no coração dos discípulos. Jesus continua preparando os discípulos para a despedida. Ele volta de onde veio. Estará à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É bom para vós que eu parta. Versículo 7. Muitas vezes, nos apegamos à presença física e sensível de Deus. Mas o Senhor nos convida a uma maturidade espiritual. Ele se retira para poder estar presente em uma forma nova, interior e universal, através do Espírito Santo. Na nossa vida, nós que já temos muitos anos de atividade pastoral, com várias experiências de retiros, de pregações, a gente também percebe que muitas vezes na nossa vida a gente precisa passar por desertos. E cada deserto é um pulo que você dá, é um salto na vida espiritual. Jesus chama o Espírito Santo de Paráclito. No grego original, essa palavra significa aquele que é chamado para o lado de alguém, ou seja, para ajudar, para defender, para consolar. A doutrina da Santa Igreja Católica, ela nos diz: Jesus é o nosso primeiro advogado junto ao Pai. O Espírito é o outro consolador, que garante que a Igreja nunca estará órfã. Sem o Espírito, o Evangelho seria apenas história, narradas, contadas de geração em geração. Com o Espírito, o Evangelho é vida, é sempre atualizado, é sempre no presente. Jesus explica que o Espírito Santo convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Vamos entender o que a igreja ensina sobre tudo isso. Primeiramente, o mundo não crê em Jesus. O papel do Espírito não é apenas apontar erros morais, mostrar o que pode ou o que não pode, mas mostrar a raiz de todo mal, a falta de fé. O Espírito nos faz perceber que viver longe de Cristo é o verdadeiro fracasso do homem, do ser humano. Jesus também vai para o Pai, versículo 10. O mundo achou-se que Jesus era um criminoso ao crucificá-lo. O Espírito Santo prova a sua justiça. Sua ressurreição e ascensão prova que ele estava certo e que sua vida foi para o padrão da verdadeira justiça divina, assim como já anunciado bem antes pelos profetas e por ele mesmo durante a sua vida pública. O príncipe deste mundo, Satanás, já foi julgado.
versículo 11. Na cruz, o mal pareceu vencer, mas foi ali, justamente ali, que ele foi derrotado. O Espírito Santo nos dá a certeza de que o mal não tem a última palavra na nossa vida. O cristão não deve temer o mundo, pois o acusador já perdeu o processo, já perdeu a causa. Nem tem mais como recorrer. Como aplicar isso, meus irmãos, hoje na nossa vida? Muitas vezes resistimos ao Espírito quando ele nos aponta um pecado ou nos pede uma mudança de vida. Converter-se e convencer-se do pecado não é apenas condenação, mas é feito para a nossa própria libertação. Porque para você se libertar, você precisa reconhecer o mal que fez, o erro que cometeu. Saber que o príncipe deste mundo já foi julgado nos dá coragem para enfrentar perseguições e dificuldades com a esperança cristã. A partida de Jesus não foi um abandono daqueles que ele amava, ou que ele ajudava, no meio de quem ele fez inúmeros milagres e ensinamentos, mas a abertura para a era da igreja. O Espírito Santo é quem mantém a chama da fé acesa em nós. Nós estamos no tempo dos sacramentos. Aproveitemos, meu irmão, esse tempo da igreja. Não terá outro. Não terá outro. Repito, nós precisamos aproveitar tudo que Deus deixou. E a igreja é o depósito verdadeiro da fé, dos ensinamentos. E tudo está contido na doutrina da Santa Igreja Católica. Que possamos, nesta vida, que é uma oportunidade e que é curta, remover tudo quanto não agrada a Deus e renovar a nossa docilidade a esse defensor, o Espírito Paráclito, para que ele nos convença sempre do amor de Deus e nos dê força para testemunhar a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos nesse momento a graça da fidelidade, a graça da partilha, da caridade. E aqui façamos uma prece especial por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Vamos colocar muitas pessoas que nós todos os dias, temos lembrado e colocado em nossas orações. Meu amigo Adailton está em casa já se recuperando. A minha mãe Virgínia, a dona Socorro, a vizinha nossa e também membro da nossa comunidade de São Daniel Comboni, o senhor Isaías, e são tantos nomes, não dá para dizer todos. Mas que o Senhor alcance a todos com a sua graça, com a sua bênção e com o Espírito Santo Paráclito que quer nos acompanhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. As portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou